Já não consegues disfarçar a cara de sono? Gostavas de dormir como um bebê? Bem-vindo ao clube. Eu sou a enfermeira Carmen Ferreira e este é o podcast da Wells. Hoje vamos falar sobre o sono, até porque já temos um episódio sobre o sono dos mais pequeninos e hoje é a continuação. O que é que acontece com o sono dos nossos bebés e também com os pais, claro, a partir dos 6 meses. E trago novamente a querida Mafalda Navarro, psicóloga e também especialista no sono. Mafalda, bem-vinda outra vez, obrigada. Obrigada eu por me convidares outra vez. Tão Vamos bom. aos mais velhos. É que este tema tem muito que se lhe diga, não Pois é? tem. E ainda bem. Ainda É sinal bem. que há respostas e que há caminhos. Claro que sim, até porque a partir dos 6 meses muitas mudanças acontecem na vida do nosso bebê, não é? E na nossa também. Vamos para o trabalho, se calhar até já fomos um bocadinho mais cedo, os bebés começam a comer, como é que é esta transição? Isso impacta o sono do bebê? Carmen, tudo impacta o sono do bebê. Tudo aquilo que acontece durante o dia vai impactar o sono, seja do dia, seja da noite. Sim. Isso tudo impacta. E ainda bem, não é? Nós Sim. somos seres relacionais, por isso era estranho se uma mudança tão grande como a mãe voltar ao trabalho, ou eu começar a creche, ou haver uma outra mudança no meu desenvolvimento, não impactasse, era estranho, não é? Por isso é óbvio que sim, e temos que estar atentos a isso, porque os pais depois às vezes ficam muito desorientados e muitas vezes perguntam, mas isso é mesmo real? Só porque eu voltei ao trabalho, ele começou a acordar mais? Porquê é que isto acontece? Sim. Porque os bebés têm saudades, não é? Oh. E é bom sinal, mais uma vez, é Claro. porque gostam dos pais, é porque estão com a vinculação feita e sentem esta mudança. E claro que depois às vezes acontece, à meia-da-noite acordam e normalmente o relato dos pais é tão estranho, parece que ele quer ir para a sala brincar, que só olha para a porta, que só quer sair do quarto, quando são 4 da manhã e nós temos que dormir. Mas se calhar porque às 4 da manhã ele percebe que consegue ter a mãe ou ter o pai ali no quarto disponível para ele, porque às 7 ou 8 da noite não tem essa disponibilidade. Certo, Então de uma certo. forma muito inteligente chama aos pais para conseguir estar com eles. E aproveitam aquele momento também para estarem com os pais, não é? E isso é muito importante também, não nos esquecermos desta questão, não temos aqui caixinhas, não é, em relação ao sono. Agora, de um bebê recém-nascido para um bebê de 6 meses, há uma grande diferença, certo? Muita mesmo. Tal como os pais referem, ele agora está-se a começar a sentar, ele agora já Exato. brinca, ele agora já faz tantas coisas diferentes. Tal como o comportamento é diferente ao longo do dia, o sono também é, não é? E ainda Certo. bem, é sinal que ele está mesmo a desenvolver-se bem. E a verdade é que aos 6 meses o sono de um bebê já é totalmente parecido com o sono do adulto, não é? Em Aham. termos neurológicos, fisiológicos, o que é que acontece? É muito parecido. E temos que lhe dar essa devida atenção e temos que ter este cuidado também de que já não temos um recém-nascido, um bebê altamente dependente Sim. e que precisa do pai e da mãe para fazer tudo, que agora já está numa fase que já consegue ser mais autónomo, que também já mostra um bocadinho mais as suas vontades, não é? Aham. Já tem o feitio mais à flor da pele e isto tem que ser adequado. Mafalda, e falavas das saudades que os bebés sentem e os pais também sentem estas saudades, mas como é que vão lidar com isto, não é, nesta fase? Claro que sim, e esta é uma altura que é importante irmos ajustando se calhar o dia-a-dia do bebê, não Sim. é? Porque tendencialmente nós ouvimos e sentimos que o meu filho tem que ir para a cama por volta das 7, 8 da noite, sem dúvida que é um horário neurológico, não é? Biológico, ideal para ele dormir. Agora, se eu tenho uma mãe ou um pai que chegam a casa perto das 7 ou das 8, Exato. o filho teve o dia inteiro sem os ver, não faz sentido ele ir para a cama a essa hora, porque senão o que é que acontece, Carmen? Ele vai acordar à meia-da-noite a pedir para estar com os pais. Exato. Para evitarmos isso, então se calhar faz sentido o bebê fazer mais uma sesta, por exemplo, mais ao final do dia, para ele poder ir para a cama eventualmente mais tarde, ou mesmo que ele esteja um bocadinho rabugento. Então vamos dar mais colo, mais mimo, mais atenção, mais ao final do dia, em que aí já devem ser os pais a fazer, exatamente para o bebê estar de coração cheio, não é? De saudades Exato. todas adquiridas, para conseguir então depois dormir tranquilamente. Claro, eu acho que isso também é muito tranquilizador para os pais e para os bebés haver algo que possamos fazer, não é? E especificamente nesta etapa dos 6 meses, o que é que muda no sono do bebê? Olha, normalmente é muito influenciado primeiro pelo retorno da mãe ao trabalho. Pois. Normalmente a mãe fica em casa até mais tarde Sim. e é uma altura 5, 6, 7 meses que a mãe costuma voltar. Sim. E logo aí o bebê sente esta mudança, não é? Eu estava Claro. 24 horas com a minha mãe e de repente agora estou 2, 3, 4 ou 5. E logo isto ele vai mostrar o seu descontentamento, Claro. não é? E tem que haver esta adaptação. Por outro lado, também é uma fase de desenvolvimento motor. É uma altura em que os bebés podem começar a sentar, alguns começam a rastejar, a querer andar mais pelo chão.
Todas estas conquistas vão deixar o bebê mais ativo, mais desperto, mais curioso. O que é que faz um bebê curioso? Quer experimentar, não é? Claro. Não quer ir dormir, Quer não é? ver o que é que se passa. Então agora que eu aprendi a sentar, queres que eu me vá deitar e dormir? Exato. Não me apetece fazer isto, não é? E temos que terem atenção e respeitar estas necessidades, mas por outro lado, um bebê para se desenvolver, o que é que ele precisa? Dormir, não é? Claro. Ganhar energia, organizar a informação, e por isso o que é que acontece? Ele tem que ter tempo para brincar e para se sentar e para gatinhar, mas depois temos que respeitar as necessidades das cestas para ele repor esta mesma energia. E às vezes o que acontece é que os bebés desorganizam-nos, porque mas ele está tão bem disposto, ele agora até está a brincar, porque é que eu vou pôr a dormir? Porque se eu não puser, depois vamos estragar tudo, não é? Pois é. Por outro lado, também há aqui um desenvolvimento emocional muito grande, em que ele começa a ter mais consciência, começa a ter uma ligação muito mais forte, para além dos pais, também com outras pessoas. Pois E é. por isso também quer estar acordado para estabelecer esta ligação toda. Às vezes também existe a introdução alimentar, não é? Pois é. Que também influencia muito pela parte fisiológica, do bebê ter que se adaptar a novos ingredientes, não é? Claro. Às vezes depois ficam com cólicas ou com gás. Sim, assim, estão a mais- aprender, o corpo também está a aprender a digerir estes alimentos, não é? Sem dúvida, e também a própria curiosidade, não é? Eu acabei de sair do jantar, que tive tão giro a comer uma sopa e Exato. agora querem que eu vá dormir. Os bebés ficam muito entusiasmados com tudo isto e isto impacta no sono. Claro. E mais uma vez isto tem que ser respeitado. Claro que sim. E a partir ali dos 9 meses há diferenças em termos de cestas ou mesmo da rotina de sono que os pais possam aplicar? Olha, ainda bem que pegas nisso, porque há muitos pais que pensam que perto dos 5, 6, 7 meses os bebés passam a fazer só uma cesta ou 2 cestas por dia. Tendencialmente, um bebé com 6 meses precisa de 3 cestas por dia. Ok. Só perto dos 9 é que passa para as 2. Isto é o normal, é o habitual. Claro que há exceções, não é? Sim, Há sim, bebés sim. que não precisam de tanto, há outros que precisam ainda mais, Claro. mas tendencialmente é isto que acontece. Aos 9 meses, qual é assim a grande mudança? É mais emocional, ou seja, porque é uma fase que até acho que é importante falarmos sobre isto, que os pais têm muito medo do Sim. palavrão. É uma fase em que os bebés entram, que se chama angústia de separação. Exato. Isto é saudável, faz parte do desenvolvimento normal de uma É criança. suposto É ter. suposto acontecer, em que o bebê começa a ter consciência que, espera, mesmo quando eu não vejo a minha mãe ou quando eu não vejo o meu pai, eles existem. Então, se eles existem, eu quero que esteja sempre ao pé de mim. Exato. E às vezes é difícil a separação. E quando eu digo separação é quando a mãe vai para o trabalho ou o bebê vai para a escola, ou mesmo à noite. Sim, eu sim. ter que sair do colo da minha mãe ou do meu pai para ir para a cama. Isto assusta, não é? Mas Claro. eu não quero, não me quero largar. E às vezes os pais começam a interpretar da forma de ele não está bem, ele está mais inseguro, ou ele afinal não quer ir para a cama, então vamos estender, e começam outra vez os problemas de sono, não é? Exato. E há regressões do sono, Mafalda? Claro. Olha, normalmente tem a ver com a supressão da cesta, em que os bebés começam a dar sinais e os pais rapidamente não identificam, que é normal, não é? Claro. Isto não é imediato, mas começam a dizer que já não precisam de 3 cestas, querem passar para 2, e há muitos bebés que continuam a fazer e depois então eles vão roubar do sono da noite, não é? Porque Pois. se dormem demasiado durante o dia, depois também durante a noite não precisam descansar Claro. tanto. E por outro lado também passa por este afastamento que eles não querem fazer, e então existem as birras para adormecer, ou às vezes até acabam por adormecer mais tarde, mais cansados, mais exaustos. A privação de sono é maior, vai ter um impacto também depois nos despertares noturnos. Por isso, tudo isto está sempre muito ligado. Claro. E a partir aqui dos 12 meses, 1 ano, não é? Há diferenças? Olha, outra vez, em termos de locomoção, não é? Pois é a altura é. que eles começam mais a pôr em pé e a começar a andar. Tudo isto é uma diversão Sim, e sim. é um motivo para ficarem acordados. Depois há outra questão também muito importante, que é a altura em que eles começam a impor, não é? Começam a perceber, espera lá, eu tenho voto na matéria. Exato. Se eu chorar um bocadinho, os meus pais fazem determinada coisa. Se eu fizer uma birra um bocadinho mais alta, se calhar evito o Exato. comportamento deles. E eles jogam com isso, faz parte. Mais uma vez, é normal, é saudável e é sinal que o bebê se está a desenvolver bem. Só que é neste momento também que é importante os pais também mostrarem que há alguma firmeza, não é? Pois é. Se eu acho importante o meu filho deitar-se a esta hora, porque eu sei que é a hora que ele precisa, então eu vou ter que insistir neste horário, mesmo que o meu filho tente evitá-lo. Claro. E aí é importante começarmos também a que a rotina de deitar seja um momento bom. Sim. Por exemplo, introduzir a história, Aham. ou um momento de cantar um bocadinho, Sim. de estar de uma forma diferente, para o bebê ser incentivado a ir para o quarto, não é? Que Claro. bom que agora vou ver a história com o pai ou com a mãe, Aham. e então ir tornar este momento mais apetecível. E durante o dia, essas estratégias também se aplicam às cestas? Também podemos fazer isso assim? Sem dúvida. Normalmente o que nós sentimos é que para uma cesta o bebê está menos cansado, não é? Ou seja, estamos a meio do dia, a exaustão Claro. é totalmente diferente e por isso não há necessidade de haver uma rotina tão comprida como ia Ok. para a noite. No entanto, se funcionar para os pais, se os pais gostarem sempre de sentar para contar a história e se funcionar para o bebê, está Ótimo. excelente. Ok, e nesta questão, por exemplo, quando eles estão na creche, também há essa possibilidade ou há diferenças do sono na creche? Claro que há. Para Olha, em primeiro casa. lugar, a introdução normalmente é sempre difícil, não é? A Pois. adaptação.
porque mais uma vez o bebê estava em casa com a mãe, com o pai, com a avó, com quem for, era um adulto exclusivo para aquele bebê e de repente ele passa para um espaço em que não conhece, Claro. tem que conhecer aquelas pessoas, Com outros bebés? com outros barulhos, com outras rotinas, por isso existe esta adaptação natural. Lembrem-se sempre que o sono depende muito da segurança, não é? Uma adaptação, o que é que nos deixa? Inseguros. Por isso é natural que de repente o bebê chega à casa e já não quer dormir da mesma forma, já não quer adormecer da mesma forma, e isto tem que ser respeitado mais uma vez. Depois, muitas vezes acontece é que na creche a rotina não é exatamente igual à que o bebê tinha em casa. Ele estava habituado a fazer uma cesta de manhã e outra à tarde. E chega à creche, não há cesta de manhã, só há à tarde. O que é que acontece? Ele começa a ficar cansado, Claro. ele próprio tem que perceber que afinal tem que alterar o seu ritmo, o seu padrão do sono durante o dia, e isto demora alguns dias, algumas semanas de adaptação, e se nós conseguimos identificar, ok, ele está assim porque está mais instável, porque começou a creche, então eventualmente se calhar falar com a escola, ver como é que ele está a adormecer, se ele precisa de algum objeto, se ele precisa de alguma ajuda, como é que ele está a dormir a sesta na escola, aquele em casa está habituado a dormir 2 horas e na escola só dorme 1. Pois. Vamos tentar prolongar, tentar aumentar um bocadinho este tempo, ou inicialmente o tempo de creche não ser tão comprido e tentar que ele saia um bocadinho mais cedo, fazer a entrada mais gradual. Ok. Aqui o importante é estarmos atentos a estes sinais. Sim. Se eu por acaso tenho um filho que entrou para a escola e não mostrou nenhum sintoma de mudança, então ótimo, está tudo bem, não temos que nos preocupar. E estes objetos, Mafalda, na tua opinião, devem ter algumas características específicas para Olha, o a bebê? primeira delas é a segurança, não é? Pois. Segurança nos 2 sentidos. Por um lado, tem que dar segurança ao bebê, ele tem Claro. que gostar e tem que perceber que aquele objeto lhe dá conforto, Sim. mas por outro lado ter uma segurança ao ponto daquilo não o prejudicar, não é? Claro. Muito cuidado com objetos muito extensos, não é? Às vezes aquelas fraldinhas de pano, quando eles ainda são muito pequeninos, podem tapar-se e parar de respirar e ficarem um bocadinho atrapalhados, não são de todo aconselháveis. Mas se for um objeto com pouco pelo, que seja, até muitas vezes os bebés precisam de agarrar, não é? De ter patas ou ter alguma orelha, Sim. alguma coisa que eles possam agarrar e sentir aquele conforto. Mas isto tudo, eu tenho muitos pais que me chegam à consulta e me dizem assim, eu tentei introduzir um objeto de transição, mas ele parece que não quer, parece que não gosta. Às vezes é só em sinal, não é? Um bebé que está habituado a adormecer ao colo, quando vai adormecer para uma cama, ainda não sabe que pode ter aquele objeto enquanto conforto. Claro. Então fazer a transição, enquanto ele está ao colo, introduzir um bocadinho o boneco, e depois quando ele está na cama ensiná-lo, ajudá-lo a agarrar, ensiná-lo onde é que está o próprio do objeto. Eu às vezes até digo às mães para utilizarem esses bonequinhos e passarem pelo seu peito, mães e pais, para ficar com o cheirinho, e eles gostam muito, não é, Mafalda? Claro É uma que boa sim, estratégia. porque é um cheiro que os acalma, não é? Porque é um Exato. cheiro que lhes dá tranquilidade. Olha, Mafalda, então diz-nos, a partir dos 6 meses já é suposto o bebê dormir a noite toda sozinho? A frase que toda a gente quer ouvir, não é? Exato. Quando é que é suposto? Com 6 meses já se espera que alguns bebés consigam dormir a noite inteira. Claro que depende sempre de o que é que se passa com aquele bebé, também em termos de doenças ou de desconfortos ou de dificuldades, não é? Primeiros Porque, dentes, por não exemplo, é? isto impacta sempre o sono, não é? Ou até a questão da introdução alimentar. Às vezes Pois. eles ficam meio desconfortáveis de estar a Sim. gerir todos aqueles ingredientes novos. Mas o que é que acontece? Fisiologicamente, aos 6 meses, os bebés estão preparados para estar 10, 12 horas a dormir seguidinhos. Ok. Não estão sempre em sono profundo, ou seja, é suposto haver micros despertares ao longo da noite, mas se ele já tiver autonomia no adormecer, ele vai conseguir resolver sozinho e virar-se para o lado e continuar a dormir. Muitos pais ficam preocupados nesta altura, então, mas ele não tem que comer durante a noite. Não é preciso, em princípio, se ele estiver a crescer bem, Claro. se ele comer tudo durante o dia aquilo que precisa, a partir dos 6 meses, os bebés começam a produzir uma hormona que é a leptina, que faz com que eles não se sintam fome ao longo da noite, ou seja, o nosso organismo está preparado para estar 10, 12 horas sem comer. Mas claro que isto depende muito também depois da própria capacidade do bebê, Claro. e eu acho que aqui é importante reforçarmos a questão da autonomia, não é? Aham. E também as etapas de desenvolvimento, porque pode haver aqui alguns picos, eventualmente, e o bebê precisa de mais reforço. Lá está, não quer dizer por dormir uma noite mal que tenha um sono péssimo, e não quer dizer que por dormir uma noite boa que já está tudo bem, não é? Isto vai mudando também ao longo do tempo, Claro certo? que vai mudando. Nós próprios, não é? As nossas noites Pois nunca é. são iguais. Pois é. Basta estarmos mais preocupados, mais tristes, mais ansiosos com alguma coisa que vai impactar o nosso sono. Os bebés é a Claro. mesma coisa, não é? Se nós vamos imaginar que vamos começar um trabalho novo, claro que nessa noite eu vou dormir mal, porque vou estar Claro. muito curiosa e muito expectante com o que vai acontecer. Quando um bebê aprende a sentar, acontece o mesmo, não é? Pois é. Eu quero experimentar agora e não vou querer dormir. Por isso é natural que as noites hajam algumas interrupções, não é? Sim, Mafalda, e para as mães que nos estão a ouvir, mães e pais, claro, há alguma coisa que seja mesmo contraindicada para o sono dos nossos bebés? Olha, eu acho que o contraindicado
essencialmente é aquilo com o qual eu não me sinto confortável. Sim. Se uma mãe ou um pai fazem coisas que acham que têm que fazer porque viram num livro, ou porque ouviram alguém falar, ou Sim. porque alguém recomendou, e se eles não ficam confortáveis, não faz sentido. Uhum. Agora, eu acho que gostava muito de sublinhar esta ideia de que a partir dos 6 meses também já esperamos, porque o bebê já está preparado para isso, normalmente, para ter aqui alguma autonomia no sono. O que é que isto quer dizer, Carmen? É muito importante que o bebê, nesta altura, aprenda a adormecer sozinho no início da noite, no início das cestas. Porque, como estávamos a falar há bocadinho, o sono muitas vezes é interrompido. Faz parte de um sono normal e saudável. E cada vez que eles interrompem, cada vez que eles têm um micro despertar, se ele não sabe readormecer, ele vai ter que chamar o pai ou a mãe, não é? Claro. Vamos imaginar que um bebê adormece ao colo, ou adormece com a maminha. Ali à meia da noite, seja de hora a hora, 2 em 2 horas, 3 em 3 horas, o que for, pode precisar dessa ajuda. Mais uma vez, nós não estamos a falar de mimo ou de vícios, está bem? Claro. Isto é aprendizagem. E o que acontece é que nesta altura temos que ensinar então o nosso filho a aprender a adormecer sozinho. Isto não é regra absoluta, Sim. porque às vezes eu tenho bebés em consulta que adormecem a mamar e dormem a noite toda tranquilos. Então se dormem está tudo bem, Certo. funciona para aquele bebê. Mas se isto não acontece, vocês veem que ele, à meia da noite, é muito o relato que eu ouço, não é? Eu tenho que ir lá à cama e tenho que dar-lhe de mamar outra vez, ou tenho que dar de colo outra vez, porque ele não consegue readormecer. Então vamos ensinar no início da noite, com tranquilidade e sem grandes agressividades, Claro. a que ele adormeça na cama. Claro que sim, tudo é um processo também de aprendizagem dos bebés. É preciso estarmos atentos aqui a estes alertas que tu foste falando. E eu queria só fazer-te uma última pergunta. Há diferenças no sono dos bebés prematuros? No sono, não, no sentido em que eles depois crescem e acompanham e entram no desenvolvimento Ok. normal. O que é que acontece muitas vezes? É nós pais. Ah. Um pai de um bebé prematuro, normalmente, como é óbvio, e eu acho que isto é perceptível, temos sempre um bocadinho mais de medo, não é? Porque ensinaram-nos desde o início que temos de ter uma precauções diferentes, não é? Sim. Até na alimentação, no próprio sono. E são pais que aprendem desde o início que têm que estar sempre alerta para aquele filho. E depois são pais que mais dificilmente têm a consciência de que, ok, agora está na altura de começar a largar e deixá-lo crescer. Até muitas vezes eu tenho os pediatras que dizem, esqueça a idade corrigida, já estamos na idade normal e real do bebê, e às vezes os pais não conseguem dar este passo. Pois. E ao mínimo barulhinho que acontece durante a noite, os pais vão logo ver e vão Pois. querer interferir. Normal, não é? É uma Claro. reação, eu acho que totalmente O contrário é que não natural. é bem, é mais contra a natura, não é? Claro que sim, claro que sim. Sabes que eu acho que também é importante sublinharmos este aspecto. Muitas vezes os bebés, aliás, durante toda a noite, os bebés fazem barulhos e Sim. mexem-se e têm sons agitados, vão para um lado, vão para o outro, e tudo isto é normal e saudável, não temos que ficar preocupados e nem temos que reagir. Se eu tenho um bebé que está na cama e começa a palrar, a bater palmas, se eu ouço que ele está a mudar de posição, eu não tenho que ir logo a correr ver o que é que se passa. Ok. Ou seja, deixo-me estar quietinha a ver o que é que acontece. Se ele começar a reclamar ou a chorar, aí sim, porque aí ele já está a pedir Claro, ajuda e claro. vou lá ver. Agora, às vezes há bebés, então nestas fases de desenvolvimento motor, quando conquistam alguma etapa, é muito comum acontecer eles acordarem à meia-da-noite e experimentá-la. Acordam e sentam-se, ou acordam e põem-se em pé, ou acordam e lá está, põem-se a bater palmas. Isto tudo é normal e podemos deixá-los fazer, desde que eles estejam em segurança, não é? Claro, Que eles não claro. caiam do berço, mas podemos deixá-los fazer, enquanto eles não estão a chorar ou a pedir ajuda, deixem-nos estar, porque provavelmente eles depois vão se deitar, viram-se para o lado e continuam a dormir. E por falar aqui nesta questão também destes movimentos que existem durante a noite, também é importante, eu acho, que reforçarmos, Carmen, que os bebés, para poderem fazer estes movimentos, têm que ter espaço. Certo. Por isso, normalmente, aos 5, 6, 7 meses, é uma altura em que eu começo a sugerir os pais para saírem daqueles berços mais pequeninos, que eles têm que Sim. passar para a cama de grades ou para uns colchões onde eles tenham amplitude suficiente Aham. para conseguir mexerem-se o que quiserem. Nada de coisas dentro da cama, nada de Pois. almofadas à volta, nada de grandes volumes dentro da cama, porque isto vai impedir o bebé de se virar, não é? Claro. E até depois- para a segurança não é favorável, não é? até por uma questão de segurança, sem dúvida. Porque depois o que acontece muito, às vezes é os bebés, por exemplo, estão numa determinada posição, querem dar a volta, por exemplo, de 180 graus, não é? Pôr-se com a cabeça nos pés e não conseguem porque ficam presos, e então aí despertam com mais Pois. facilidade. Por isso, dentro da cama, só o bebé, o essencial para O ele dormir. essencial, até para não dispersar muito aqui esta questão do sono. Querida Mafalda, obrigada por todas as dicas que nos deste hoje, e vocês aí em casa partilhem connosco as vossas dúvidas, dificuldades e também conquistas nestas etapas do sono do vosso baby, e obrigada mais uma vez. Olha, o teu obrigada trabalho é muito eu. importante. Obrigada. E reforçar bem esta ideia de que não há aqui culpados. Claro. O bebé, quando não dorme bem, não é o pai ou a mãe que estão a fazer as coisas erradas. Exato. Simplesmente pode estar aqui qualquer coisa desajustada que vamos procurar, mas o trabalho dos pais é sempre fundamental para um bom sono, não para um mau Claro, sono. claro, e são importantíssimos. Obrigada, Mafalda. A todos vocês que estão em casa, já sabem, para a semana temos um novo episódio com novos convidados também e especialistas para vos ajudar nesta aventura que é a chegada do vosso bebé.
E não se esqueçam de subscrever o canal da Wells e seguir também nas redes sociais, onde partilhamos várias dicas e informações sobre produtos para vocês e para os vossos bebés. E agora já sabem, um beijinho e até o próximo episódio.